A TV Jornal da Cidade Online tem o prazer de conversar hoje com o presidente do PTB, Roberto Jefferson. Muito obrigada pela sua participação. Ô Berenice, prazer é meu. Falar a Rádio Cidade Online, TV, sempre tem uma repercussão muito grande. Eu já fiz 2 entrevistas com você e de muito grande repercussão. Vocês têm uma audiência muito grande, muito forte, um público muito fiel, porque o que eu recebo depois de manifestações é inacreditável. Obrigado você. Roberto, a gente já começa falando a respeito do voto impresso auditável. O senhor acha que o sistema eleitoral não auditável é o que liga a esquerda ao poder? A quem interessa, a não ser ao ex-presidiário Lula e seus simpatizantes, um sistema que não é transparente e nem seguro? Transparência para a esquerda é lingerie de rendezvous. É aquela lingerie de cabaré. Isso para eles é transparente. A única coisa que eu sei que a esquerda é transparente é nas lingerie de cabaré, onde se praticam as coisas inconfessáveis, não é? E impublicáveis do hedonismo, desse prazer que eles apregoam com tanta força nos dias de hoje. Por que o Tribunal Superior Eleitoral, que é um puxadinho do PT, que é um puxadinho da esquerda, que é um puxadinho do PSOL, do PCdoB, não quer o voto com contagem pública? Eu não digo auditável, não, porque auditável, quem audita é técnico. Eles vão querer puxar para aquela turma do Tribunal Superior Eleitoral. A contagem tem que ser pública, porque acaba com a fraude. Não há nenhum sistema de informática que não seja permeável à fraude. A NASA foi invadida, o Departamento de Estado de Defesa americano foi invadida, o Google foi invadido, os computadores do Google foram invadidos. Esses hackers entram em tudo, até nessas urnas eletrônicas, que outro dia um hacker levou 10 minutos para defraudar uma urna a partir de um telefone celular. Por que eles não querem mudar fazendo voto impresso com contagem pública? Porque sempre foi assim, até 96, se eu não me engano, era contagem pública. Eu era candidato, a primeira vez foi em 82. 82, 4, 86, 90, 94. Até 94, 96 foi contagem pública. Eu tinha um crachá no peito, delegado do PTB. Eu via meu voto sendo apurado. Isso é da lei. Isso é da Constituição. Secreto é o meu ato de votar. Eu voto lá naquela casinha secreta e digo em quem eu votei, escondidinho. Não digo para ninguém quem eu votei. Mas na hora que abre a urna, o voto tem que ser de conhecimento público, a contagem de votos, para a clareza da democracia, tem que ser aberta. Entendo até que a mesa receptora, em 10 minutos, faria a contagem e seria a mesa apuradora. Em 10 minutos, meia hora, a mesa receptora poderia apurar o voto. Era muito mais digno, muito mais correto. E os boletins, os partidos todos apanhariam ali. Pode apanhar até eletronicamente hoje. Antigamente era papel. Nós pegávamos os boletins no papel. A esquerda não quer, porque ela está nessa narrativa aí junto com os jornais, os grandes jornais, a Foice de São Paulo, a Globo Lixo, o Estadão de Coma. Ela está junto com essa turma toda, fazendo pesquisas que não são verdadeiras, dizendo que o Lula está na frente. Na frente de quem? Na frente da cadeia, deve ser isso que eles querem. O Lula está em frente, jail, está em frente ao jail, a cadeia em inglês. Ele está em frente à cadeia. Como que o Lula lidera a pesquisa? Ele não toma um café na padaria, vai tomar pescoção. Ele não toma um ônibus para andar, fazer a caravana do Lula pelo Brasil, vão virar o ônibus dele e vão botar fogo com ele dentro. Ele sabe disso. Então, essa coisa de insistir que ele está na frente é para criar a narrativa e defraudar a eleição. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, através do seu principal porta-voz, que é o Barroso,
o ministro Barroso, que é comunista, ligado ao PSOL, é um homem do PSOL lá no Rio de Janeiro, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é uma casa de comunistas, o que tem de pior. O que sai de universidade pública hoje? Gaysismo, droga e comunismo. O que o cara vai aprender em universidade pública, estadual, federal? Gaysismo, todo mundo dá tiro para frente e para trás. Droga, usar maconha e cheirar cocaína. E comunismo, marxismo, maoísmo, globalismo, ódio à iniciativa privada, ódio à liberdade. É isso que eles vão aprender em universidade pública. É o gramscismo, eles dominaram a narrativa nas universidades públicas. E esse professor aí, o Barroso, é professor de constitucional da UERJ, conhecido lá no Rio, até pelos apelidos que tem, né? E o comportamento que tem, que não é nada recomendável, né? E ele quer, com as atitudes que vem tomando, contribuir para que as eleições sejam defraudadas e a esquerda, sem vencer, ganhe a eleição. Mas eu quero dizer a quem nos ouve aqui, é que o Lula não pode ser candidato. Se for candidato, aquele passado criminoso que tem, todas as condenações que tem, se for candidato, ele não pode ganhar. E se ganhar na fraude, como eles estão tentando fazer, não pode tomar posse. Não pode tomar posse. É isso que nós temos que dizer a respeito dessas atitudes. Voto tem que ter contagem pública para todo mundo ver o que está sendo feito com o voto dele. Na América, não tem nem urna eletrônica. Todo mundo vota à mão. O país mais avançado tecnologicamente do mundo quer comparar o Tribunal Superior Eleitoral com a América, piada, né? Ô Barroso, acorda, filho. Ô Xandão, acorda. Você quer se comparar com os americanos em termos de tecnologia? Lá não tem isso. É voto escrito, na mão. As pessoas escrevem a sua vontade à mão. E mesmo assim tem fraude pelo correio, pela manipulação das contagens, pelo fechamento depois, através do computador, deu aquela fraude que roubou a eleição do Trump. Imagina aqui. Não querem, é porque eles querem roubar e impedir que o presidente Bolsonaro, honrado, honesto, correto, sério, não rouba, não deixa roubar, vença a eleição. 4 anos esses caras estão sem mamar. A teta secou, eu imagino o desespero, a síndrome de abstinência que a classe política, a cumpliciada dessa classe judicial, né? Porque era tudo partilhado, no antigo era o rachuncho, era por 3, executivo, legislativo e judiciário, rachava o butim. Agora acabou, então está todo mundo de biquinho seco, vai lá na teta da vaca no Estado, no Tesouro Nacional, não tem leite para mamar. Está todo mundo desesperado. Tem que tirar esse genocida. Eu estou morrendo de fome. Eu roubava, comia caviar francês, bebia champanhe francês. Aqui no nosso tribunal, os vinhos eram aqueles de 25 anos. E esse genocida acabou com isso e nós estamos morrendo de fome. Nós não temos mais butim para comer. Nós não temos mais caviar para comer. Nós não temos mais champanhe para tomar. Champanhe francês da melhor safra. Quer dizer, o cara vai matar gente de fome, que genocida. Eu fico imaginando aqueles artistas da Globo que moram em Paris, em Londres, que moram em Nova York. Ah, eu não tenho mais o incentivo fiscal, não tenho mais a Rouanet, eu vou morrer. Genocida, está me deixando morrer sem aquela teta do Estado, que o Estado bancava tudo, eu nunca devolvi um centavo ao Estado. Estou rico, o povo está pobre, mas eu sou um cantor intelectual de esquerda, eu mereço ser milionário. E povo, deixa esse povo para lá. Esses malandros estão morrendo, todos de biquinho seco. Aí o Bolsonaro é genocida. Ele secou o meu bolso, minha barriga está roncando, minhas ambições estão intocáveis, impalpáveis, inacessíveis. Pau no Bolsonaro, morte ao Bolsonaro. A gente ainda lê aí no jornal
Tem jornalista que diz morte ao Bolsonaro, morra, genocida, você não me dá mais dinheiro, aquela teta que havia antigamente, que o PT dava para nós, que o Temer dava para nós, que o Fernando Henrique dava para nós, não existe mais. Você acabou com a mamata, genocida, acabou com a mamata. E eles querem continuar, querem tirar o Bolsonaro. Mais 4 anos de Bolsonaro vão virar 40 anos, eles vão andar no deserto 40 anos. Sem pouso, morando em tenda. Está acabando. Essa teta está chegando no final e nós vamos ganhar de vocês. E o Lula não pode ser o criminoso, não pode ser candidato. Se for, não pode ganhar. E se ganhar na fraude, como vocês querem fazer, nós não vamos deixar tomar posse. Tá bom, meu irmão? Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que não ia se recandidatar caso o voto impresso auditável não seja aprovado. E, ao que tudo indica, a PEC não vai ser aprovada após o recesso parlamentar. O que o senhor achou dessa declaração do presidente? Ele não deve ter dito isso, foi mal compreendido. Um homem como o Bolsonaro não foge à luta. Vamos botar fogo no Tribunal Superior Eleitoral, explodir aquele troço, mas tem que sair essa PEC. Não é? Nós vamos, dia 7 de setembro, há um grande movimento nacional, vai lotar Brasília. Vai lotar a Primavera Brasileira, chama-se a Primavera. Vai começar no final, no estertor, no epílogo do inverno, já no prefácio da primavera, um acampamento enorme aqui no eixo monumental. Deve ter 2 milhões, 3 milhões de pessoas, barraca, banheiro químico. A comida vai ser uma coisa simples, feijão, arroz, carne, batatinha, coisa normal, uma comida, um PF, nada de churrasco, nada. E vai vir para cá um grupo de 2 milhões, 3 milhões de pessoas. Há alguns organizadores falando em 5. E o que quer? Qual é a agenda de 7 de setembro? Contagem pública de votos. Contagem pública de votos. E chorubu, chorubu, impeachment dos ministros do Supremo. Não é? Esses 10, tirando esse Cássio, que é novo, me parece que é um homem bom, jovem, 50 anos, 48 anos, ainda sem os vícios dessa cachorrada mais antiga que está lá. Chorubu para 10, show. Talvez já tenha ido aí um deles, né? Mas se não é impeachment para aquelas sujeitas e aqueles sujeitos que estão lá, e voto público, apuração pública, escrutínio público dos votos, com a lista publicada para a gente poder auditar, para ver se eles não estão como fizeram em eleições passadas. Essa última de prefeito foi uma vergonha. E aquela do Aécio perder para Dilma também foi uma vergonha. Ele só não denunciou porque o PSDB e o PT sempre fizeram isso. Eles sempre trocaram, eles sabiam da fraude o tempo todo e ora um se beneficiava, ora o outro se beneficiava. É o silêncio cúmplice, né? Eu não posso apontar um rabo se o meu rabo é comprido. Mesma base. O PT e o PSDB sempre tiveram a mesma base territorial, São Paulo, os mesmos financiadores e a mesma ideologia, só que um de fraque, e gravata borboleta, e o outro de tamanco e macacão. Um tomando vinho francês de 30 anos, 25 anos, e o outro tomando cachaça 51. E sem a recontagem pública de votos, que outras medidas podem ser tomadas para evitar uma iminente fraude eleitoral em 2022, que já está sendo arquitetada pela esquerda? Se nós vamos conseguir afastar esses ministros, já é uma limpeza. Tirando esses caras de lá, já é uma limpeza, já é uma patrolada, né? Você tira um monte de bocudo da frente, um monte de indigente, inconfiável. Aquelas bruxas, aquelas 2 bruxas, e aqueles 9 urubus que tem lá, não, 9 não, 8, são 10, né? Porque o Cássio está fora. E aqueles 11 urubus que tem lá, 2 bruxas e 8 urubus. Se nós limparmos a área, tirando essa gente de lá, a fraude, o risco de fraude já cai a índices baixíssimos, né? Isso aí, então, impeachment para todo mundo. Impeachment para essa turma toda lá do Supremo. Chorubu, vambora.
Como é o nome mesmo daquele artista, como daquele filme do menino que derrotava os bruxos, que foi muito famoso? Harry Potter? É, Harry Potter. Nós estamos precisando do Harry Potter para botar as duas bruxas para correr e estamos precisando empichar os outros 8 urubus que estão lá, não é? Nós temos que soltar os gaviões, né, no aeroporto para evitar que o urubu entre na turbina do avião. O urubu derruba avião, não é só a nação, não, derruba até avião, mata pessoas. Ele solta aqueles gaviões, tiram a máscara e vão lá, pá. Então nós estamos precisando dos gaviões e do Harry Potter. Os gaviões para caçar os urubus e o Harry Potter para pôr a correr as duas bruxas. E a gente lembra também o trabalho da imprensa, principalmente a velha mídia, que tem divulgado aí pesquisas, e aí a gente cita a mais recente da Datafolha, que já coloca o ex-presidiário Lula com 60% da preferência popular. O que pode acontecer caso as eleições sejam realmente fraudadas e Lula seja eleito? O povo pode esgotar a paciência? Pode acontecer uma revolução? Você falou em imprensa Datafolha. Imprensa quer dizer imprensado, né? Imprensa é imprensado, né? A imprensa está imprensada. Você imagina? Sem carvão. Você imagina como é que está? Os ódios lá da Datafolha, como é que deve estar paroxísticos, né? Sem dinheiro. Esses caras não anunciam, a Petrobras não anuncia, os Correios não anunciam, a Caixa não anuncia. Meu Deus! Eu me lembro, na época do governo do Sarney, a Caixa emprestou 600 milhões de dólares à Globo para fazer aquele troço lá em Jacarepaguá, aquela cidade cenográfica. Como é que é o nome daquilo? Projac. Sabe como é que pagou? Sabe como é que a Globo pagou a Caixa Econômica? Sabe? Em anúncio. Em anúncio, quer dizer, a Globo se habituou desde sempre a viver de atrapalhada no governo. Ela pegou 600 milhões de dólares na Caixa e pagou em anúncio. Em reclame, plim, plim, Caixa Econômica Federal. Isso é um escândalo sem precedentes. É uma vergonha de envergonhar o mais sem vergonha do comunista cubano que possa existir. É um negócio só aqui. E a imprensa está imprensada, né? Não é imprensa de prensa, está imprensada, não tem, está seco, biquinho seco. Imagina esses caras, bebedores de uísque, que ficam até na madrugada aqui enchendo a cara, cheirando uma branca boliviana. É caro branca boliviana, né? Porque você olha, 80% dessa turma de imprensa, ó, bate uma branca, toma um álcool pesado, mas eles gostam do vinho bom, do uísque caro, cheirar um pó mais limpinho, não é? Todo mundo duro, salário reduzindo, apertado, não tem emprego, a Globo mandando embora a turma, a Globo lixo, a Band mandando embora, os saláriozinhos ficando pequenininho. Falta pó, falta boa bebida, falta boa comida, dá um desespero essa turma. Faz 69% por Lula, 69%. A Datafolha e o Lula estão fazendo 69%. Eu não sei aí quem é o passivo, quem é o ativo, mas é 69%. A Folha, a Datafolha e o Lula. Eu não sei qual dos dois faz papel de quê, mas é 69% mesmo. 69%. E o que dizer sobre Renan Calheiros, Omar Aziz, Lula? O senhor já tinha visto uma operação tão grande para reabilitar a imagem de velhos políticos corruptos? Isso com a ajuda da mídia tradicional e também setores do judiciário? Tem uma piada que conta a história de um menino que foi confessar com o padre. Aí o padre está em pé. O padre está em pé no confessionário. O menino diz: "Ah, seu padre, eu transei com todo mundo, com minhas primas, minhas tias, as minhas coleguinhas. Transei. Eu não sei qual é a minha posição, o que eu devo fazer?" O padre pegou, sentou, falou: "Meu filho, ó, a tua posição não sei qual é não, mas a minha é essa aqui, eu já estou sentado para tu evitar de vir para cima de mim, né?" Então você me perguntou, qual é a posição em relação ao Renan, em relação ao Osmar Aziz? Olha só, os irmãos Metralha, aquele outro senador baiano, como é o nome? Não, o baiano que ofendeu as mulheres, como é o nome dele lá?
Otto Alencar? Otto Alencar. O Randolph, não, o Randolph é mais a gazela do Amapá. A gazela do Amapá. É a nossa Barbie, Mas esses, qual é a minha posição em relação a eles? Pelo amor de Deus, é segurar a carteira e sentar. Pelo amor de Deus, me deixa em paz, meu irmão. Isso aqui segura o bolso, senão eles te pungam. É uma piada. É a primeira vez que eu vejo ladrão de banco investigar o xerife. É só na CPI aí do Covid. Os ladrões de banco, os irmãos Metralha, estão investigando o xerife. É isso aí, é uma vergonha e essa CPI tem que acabar. No amor ou no terror. Para moleque, porque eles são moleques, só tem uma saída, ó. Pescoção no pau da goiaba. A maneira de acabar com essa CPI é pescoção, porque quem é moleque tem que tomar pescoção. Eu, quando fazia arte, quando era garoto, o papai me dava pescoção. Moleque, não faz isso, não maltrata o professor, não distrata a professora, que conversa é essa? Então, para moleque é pescoção. E essa CPI tem que terminar no pescoção e jogar todo mundo dentro daquele lago em frente ao Congresso Nacional, para lavar aquela latrina daquela CPI, aquela porcilga, aquele chiqueiro que lá está montado, essa CPI do Covid. Os bandidos, os ladrões de banco, querendo investigar o xerife. Eu vou dizer a você um testemunho meu pessoal da época do governo Lula, quando eu fui cassado. Quando a gente ia no Zé Dirceu indicar algum ordenador de despesa no governo, o esquema era para financiar partido. A conversa era essa. Bom, nomeia fulano de tal no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, porque aí ele resolve os problemas do partido. Era assim que era tratado. Então já tinha o objetivo de corromper. O jogo era de corrupção. O partido político, à época da esquerda, da imoral esquerda, a corrupta esquerda, a indigna esquerda, brasileira e internacional, que eles roubam no mundo inteiro, já era indicar o ordenador de despesa para ele passar dinheiro para quem indicou pessoalmente e remunerar o partido que ele representava. Era assim que era tratado. Mas quem vai conversar com o presidente Bolsonaro não é com ele que trata, era o Ramos, e o Ramos está meio balançado, estou vendo aí que vai ser substituído por alguém do Centrão, o senador Ciro, do PP. A conversa de hoje é que o Ciro assume. Vê se eles, quando o cara senta lá, eu já fui lá com o pessoal do PTB. O deputado, eu quero nomear lá no meu estado o diretor do INCRA, o diretor do não sei o quê. Ó, assina aqui. O cara assina. Se fizer lambança, está preso. Polícia Federal vai prender o cara e nós vamos botar na primeira página que você que indicou com a tua assinatura que está aqui. Ó. É diferente a conversa. Pode ser centrão, pode ser centrinho, né? Seja o que for. O presidente não é prisioneiro coisa nenhuma do Centrão. Ele estabelece para o Centrão a regra. O Centrão joga o jogo. Com o PT roubava, porque o PT já conversava para roubar, mas com o presidente Bolsonaro não. Olha, vocês querem indicar? Mas se fizer bobagem, eu prendo o indicado de vocês e boto o nome de vocês no jornal. Está exonerado no dia seguinte o cara. Então, você ouve algum problema no governo do presidente? Não tem nenhum. Algum ar de corrupção, alguma denúncia de corrupção? Não há. O governo vai fazer um ano, mil dias sem corrupção. Agora, em agosto, outro dia eu fiz a conta, esqueci se é 27 de agosto, mas faz a conta aí. 1000 dias, eu acho até que o presidente tinha que comemorar isso festivamente. 1000 dias sem corrupção. 1000 dias que ele governa esse país sem roubar e sem permitir que roubem.
é um grande homem, é um homem de caráter forte, é um homem digno, é um cristão patriota que respeita o povo do Brasil. E como que o senhor tem visto a postura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Isso porque ele já está sendo cotado pelo Kassab para as eleições de 2022. Estão dizendo aí que Rodrigo Pacheco pode ser até o vice de Lula. Ai, meu Deus, Kassab. Ah, Kassab. Ah, Kassabinho. Ah, Kassabinho. Kassab tem que se assumir, né, Kassab? Tem que se assumir, né? O Leite Moça já se assumiu, está na tua hora, né? De você confessar ao Brasil quem você é. E parar com essas jogadas escondidas, né, Kassab? Chega, chega. Esse sujeito aí, presidente do Senado, ele é o advogado, o escritório dele advoga as empresas do acidente de Brumadinho. Ele não fala isso. Mas ele não tem condição nenhuma de disputar a eleição presidencial. Aquelas famílias todas que foram soterradas por irresponsabilidade, daquelas empresas que fizeram aquelas represas sem nenhuma segurança, matou quantas famílias, quantos chefes de família, quantas donas de casa, quantas mulheres, quantos homens. A condenação lá em primeira instância e no tribunal, em Minas, é bilionária. Eu acho que passa de 8 bilhões de reais. Das empresas que são clientes, das empresas que mataram as pessoas. Elas são do escritório lá do Pachequim. O pessoal conhece lá, é conhecido lá em Minas pelo apelido carinhoso de Pachequim. Tem uns que chamam ele de Pachecozinho, mas Pachequim. E as empresas que foram condenadas recorreram ao Supremo, está lá no Supremo. Se cair de 8 bilhões para 800 milhões a indenização, o Pachequim, a verdade se diga, ele se licenciou do escritório, mas continua acionista, ele recebe dividendo se ganhar o dinheiro lá no Supremo. Se reduzir de 8 bilhões para 800 milhões, se baixar 10 vezes a indenização, você imagina quanto vai ganhar o escritório do Pachequim. Isso é que ele não confessa. Por isso que ele não toma atitude de pegar um processo de impeachment com 3 milhões de assinaturas. Não são 300 mil, 30 mil, 3 mil, 3 milhões de assinaturas do povo, das mulheres, dos homens do Brasil. 3 milhões, você imagina o que são 3 milhões de assinaturas para empichar o Xandão, maridão da dona Vivi, e ele não bota para frente. Ele é capaz de armar aquela CPI do circo, onde esses palhaços tentam incriminar o presidente Bolsonaro, onde os ladrões querem perseguir o xerife, e não põe para frente o pedido de impeachment que tem 3 milhões de assinatura do povo, porque ele é o advogado das empresas de Brumadinho que sufocaram com lama, mataram com lama, sepultaram indignamente com lama o povo inocente que estava lá. Diz que a indenização que veio de Minas é em torno de 8 bilhões. Se sair 800 milhões, quanto ganha o Pachequinho? O escritório do Pachequinho. Ele é um cara honesto, ele é um cara ético, ele se licenciou do escritório, mas abriu mão das ações, renunciou às ações, à cota que tem direito nesses bilionários processos. Hein, ô Pacheco? Você quer ser vice do Lula? Toma vergonha na tua cara, não vai dar. Nós vamos te desancar o pau, Pachequinho. Nós vamos te desancar, essas coisas vão aparecer, isso vem. Não creio que o Kassab, nosso Kassab Leite Moça, eu não creio que o Kassab Leite Moça cometa esse desatino de lançar um cara tão vulnerável, candidato a vice de um outro ladrão tão vulnerável como é o Lula. Quem é que são os eleitores, os presidiários, os cheiradores de cocaína, os gaysistas, os
os pedófilos. Olha só a turma que vai votar no Lula. Será que tem tanta gente assim no Brasil? Com essas taras, com essas demências, com esses vícios? O Lula é a candidatura do demônio, do vício. E o Pachequinho vai ficar lá com ele, né? Porque também marcado por tantos homicídios, né, Pachequinho? Teu escritório defende empresas tão assassinas, tão vis, né? Nossa Senhora, nós temos que pedir a Deus que nos abençoe para que isso não aconteça. E como que o senhor tem visto esta escalada de ataques aos militares? Militantes de esquerda atacando militares nas redes sociais. O senhor já imaginou algum dia um youtuber xingando um comandante da aeronáutica? Eles não têm respeito, né? Eles não têm nenhum respeito a ninguém. As Forças Armadas no Brasil são as instituições mais bem avaliadas junto à opinião pública. A mão amiga e o braço forte são as Forças Armadas. Mão amiga, o Exército. Mão amiga, braço forte. E ele está abusando da mão amiga. Está abusando, está cuspindo na mão amiga. Parece um verso do Augusto dos Anjos. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo é a véspera dos carros. Se alguém ainda causa vil a tua chaga, apedreja a mão que te afaga, escarra na boca que te beija. Então esses militantes de esquerda, eles apedrejam a mão amiga que afaga, escarram na boca que beijam, porque eles são assim, gente da pior qualidade. Bom, contra o presidente Jair Bolsonaro já acumulam aí centenas de pedidos de impeachment, até hoje nenhum virou em nada. Agora eu queria saber do senhor, como jurista, a sua experiência, né? Esses pedidos de impedimento, na sua opinião, não são só para desgastar aí a governabilidade, também gerar um feedback da mídia? De 0 a 10, quais são as chances de se abrir um pedido de impeachment hoje contra o presidente Jair Bolsonaro? Penso que é muito difícil. Muito difícil. O presidente da Câmara está muito firme na posição de rejeitar os pedidos de impeachment. Outro dia, o alagoano que preside a Câmara dos Deputados, ele falou até uma coisa sobre o Renan e o filho do Renan. Ah, já lembrei. O Renan fazendo pressão, pedindo impeachment, forçando o presidente da Câmara dos Deputados a receber o impeachment. Ele disse, Renan, você é o velhaco velho e o teu filho é o velhaco jovem. Quem é que vai acolher um pedido de impeachment feito pela velhacaria, né? Velhaco. Deus me livre, chamado de velhaco. Se o cara me chama de velhaco, vai comer chumbo. O Renan nem reage, é tão safado, tão sem vergonha, que não reage. Velhaco. O presidente da Câmara mora lá no mesmo estado, dá até para marcar um encontro na praça, né? Vamos encontrar na praça, eu quero botar limpo, você deve me chamar de velhaco. Velhaco, olha que palavra, velhaco velhaco. Deus me livre. Essa velhacaria não prevalece. A vontade de Deus não permite que isso aconteça. A censura avança contra os canais conservadores. Caso Lula volte, jornalistas independentes correm o risco até mesmo de serem presos. Qual a sua opinião sobre isso? O Lula não pode ser candidato porque é criminoso, ladrão condenado em terceira instância. Se esse puxadinho do PT, o Supremo, permitir que ele seja candidato, ele não pode ganhar. E se ganhar, ele não pode tomar posse, ele não pode governar. Então esse risco nós não vamos correr. Ele não vai tomar posse. Os patriotas, os nacionalistas, os cristãos não vão deixar. Só por cima dos nossos cadáveres que essa canalha volta. Nós não vamos deixar. Isso aqui não é terra de frouxo. Não é terra de frouxo. Nós vamos viver aqui em 7 de setembro, a primavera brasileira. O Brasil vai ver, né? O rugido da liberdade, o leão rugindo, o rugido da liberdade da vida, o rugido da vitória, o rugido de Deus, o vento do Espírito Santo soprando forte e advertindo a esses caras. Não vem, não. Isso é uma nação cristã, patriota. Não vai permitir que vocês abusem de criancinha, que vocês droguem o povo.
Eu fui outro dia a Montevidéu, lá aquele Mujica, herói da imprensa brasileira, liberou a maconha, que agora virou tudo, né? E você anda na rua, você não vê uma mulher grávida, não tem mais. Crescimento demográfico, o Uruguai não tem mais. Não há vida. Não há vida. Você, antigamente, eu ia ao Uruguai, ia a uma livraria, era um povo culto, as livrarias lotadas. Hoje as livrarias vazias. E os meninos na rua, brasileiro, como estás? Bien, tudo bem? Todo mundo doidão, cada esquina com cheiro de maconha, cada praça cheirando a maconha, cada barzinho cheirando a maconha. Oi, amigo, como estás? Tudo bem? Tudo bem? Todo mundo cheio de maconha, povo todo drogado, povo dominado pelo vício. Esses caras vão mandar aqui, vão não? Vocês não sentam na cadeira não, gente. Sentam não. Vocês vão ver que vocês não sentam. E qual é a posição do PTB com relação a parlamentares do partido que eventualmente possam votar contra o veto do fundão? Há esse risco? Esse fundão é para financiar a esquerda, porque o Bolsonaro não precisa de dinheiro para ganhar a eleição. Vem com o povo, no coração do povo, no amor do povo. 6 bilhões. É um assalto. É um assalto, é um assalto, é um roubo. Dinheiro do povo. Você raciocina uma coisa aqui, você que é um eleitor cristão, e os cristãos são 90% do Brasil. Vem uma mulher dessa do PCdoB, uma Manuela Dávila, ou aquele menino Orlando Silva, que presidiu a UNE, eles apresentaram um projeto que muda o Código Civil permitindo o incesto. Olha só, o pai pode casar com a filha, a mãe pode casar com o filho, o irmão com a irmã e a irmã com o irmão. Eles apresentaram esse projeto. Então, o teu dinheiro, do teu imposto, comerciante, dono do bar, do restaurante, da escola, não é? Você que é trabalhador, que desconta lá o imposto de renda, o teu dinheiro vai financiar esses caras que escrevem essas coisas contra teu credo, contra a tua convicção. Como é que você pode financiar o veneno para matar a tua família? Desgraçar a tua família? Como? 6 bilhões para dar a esses demônios, para destruir o teu lar cristão, a tua cultura cristã. Como? Quer dizer, essa turma do PCdoB vai fazer discurso com você cristão financiando no teu imposto, no ICM, no IPI, no imposto de renda que você paga, no ISS. Como? Isso é um absurdo, é um assinte, é uma vergonha, não pode. No PTB, nós já estamos fazendo assim uma grande limpeza no PTB, uma grande limpeza. Quem votar contra o veto a essa vergonha desse fundão está expulso do PTB. E se até a eleição, esses processos são lentos, passa pela comissão de ética, depois discute na justiça, aí cai na justiça eleitoral, já sabe, né? Justiça eleitoral toda mancomunada com a esquerda, está todo mundo a favor do fundão lá na justiça eleitoral. Não vou dar vaga para o cara disputar a eleição. Não darei vaga nos diretórios, não é compulsório a candidatura, não terá vaga. E se tiver, votou, se desgastou, não leva uma prata, nenhuma prata. Quem votar a favor disso? Não leva 10 centavos de fundo partidário eleitoral. O Roberto é maluco, ele não falou nada. Eu já estou falando com antecedência. Não, eu consegui passar por tudo, ganhei na justiça, sou candidato. Então vai pedir dinheiro lá, o Xandão. Pede ao Xandão para te dar uma grana lá. Que eles são os juristas, né? Hoje o Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral está cheio de jurista, mas jurista que empresta juro. Porque de direito mesmo, de conhecimento de lei, de Constituição, não tem nenhum. É tudo jurista que empresta juro. Então vai lá pedir para os juristas do TSE e para os juristas do Supremo. E já que estamos falando de STF, o Supremo recentemente arquivou o inquérito dos atos antidemocráticos, porém, o ministro Alexandre de Moraes abriu um novo inquérito sobre fake news, sugerindo aí que exista uma organização criminosa que atua nas redes sociais. Qual a sua opinião sobre isso?
Organização criminosa é o Supremo, Orcrim, uma organização de crime contra a Constituição, contra a dignidade humana. Você vê, o que ele está fazendo com o Daniel Silveira é crime. Há um mês o Daniel Silveira já depositou lá o dinheiro da fiança e ele não solta o Daniel. Prisão arbitrária, criminosa, tortura. Então é um Orcrim, para cometer crime de abuso de autoridade. O Supremo é um Orcrim, é uma organização criminosa para a prática do crime de abuso de autoridade. Então, um sujeito desse, nossa Senhora, Alexandre de Moraes, Jesus do céu. O portfólio desse cara, não recomendo esse cara para coisa nenhuma. Como é que ele é ministro do Supremo? Só o PSDB, só o Fernando Henrique indica um sujeito desse, ministro do Supremo. Não podia ser, nunca. Não dá o portfólio dele, o network dele, né? A lista de clientela dele, não autoriza o homem dele. Ilibada a reputação, não podia ter passado. Não podia ter passado. Um homem que copia, como ele copiou livros de juristas internacionais, ele fez teses de direito, copiou 2 livros de um jurista espanhol e disse que foi ele que escreveu. Quer dizer, um homem que tem essa capacidade, defrauda tese de doutorado e de pós-graduação, um homem que defrauda tese. Como é que um homem desse chega ao Supremo? Não dá. Não fede nem cheira, não vai ter valor. Vamos falar agora sobre a retomada da economia? Safra recorde, PIB aumentando, enxugamento da máquina pública. O Brasil está avançando, apesar da pandemia e dos esforços dos opositores? Não tem corrupção. Você sabe como é que o presidente Bolsonaro pagou 200 bilhões de reais de auxílio emergencial? Dinheiro que economizou da corrupção. Esse dinheiro vazava entre os dedos, era o dinheiro da corrupção, dos senadores, dos deputados, do judiciário, do executivo, vazava, das empreiteiras. Ele acabou com isso. Aí ele teve grana, dinheiro em caixa para poder pagar o auxílio emergencial. E esse homem é apedrejado por uma cambada de canalhas que desejam o mal do país. O país está crescendo, o PIB está crescendo, a economia está num lugar, a confiança no governo do presidente, a confiança na política econômica do presidente, a confiança na moral, na dignidade, na correção, nos princípios, nos objetivos, no futuro que sonha o presidente Bolsonaro. Senão o dinheiro não vinha para cá. E esses caras querem derrubar um presidente desse para botar um ladravaz no lugar dele. Não é? Querem botar Barrabás no governo. O Barrabás vai para o governo e vão crucificar Jesus outra vez. Será que o povo, diante de Pilatos, porque esse Tribunal Superior Eleitoral é o Pilatos, será que esses vagabundos lavando a mão, o povo vai escolher Barrabás e vai derrotar o homem que representa Cristo, seus conceitos, sua palavra, sua formação? É isso que nós vamos ver no Brasil? Duvido. Nós somos muitos cristãos. Esse país foi construído sob a cruz. Esse país, 26 de abril de 1500, a primeira missa no Brasil, Santa Cruz de Cabrália, na Bahia. Essa terra foi oferecida a Deus. Será que meia dúzia de comunistas vão revogar esses 500 anos de cristianismo? Esse país cresceu sob a direção dos cristãos. Nós tínhamos 40% só de faixa territorial pelo Tratado de Tordesilhas, só a faixa litorânea. E foram os missionários cristãos ao lado dos bandeirantes que anexaram os outros 60% do Brasil. O oeste, o norte, tudo isso veio para cá, para o Brasil. Tomamos da República Bolivariana, daquele monte de republiqueta de banana, Equador, Peru, Bolívia, tudo republiquetazinha, né? Nós tomamos deles, até o Acre nós tomamos deles. Mas como é que nós tínhamos condições de fazer as entradas e as bandeiras? Porque os missionários cristãos iam junto. Quem fazia medicina? Os missionários cristãos. Quem dava aula, lecionava, ensinava,
os missionários cristãos. Toda a cultura nossa nasceu sob égide da Bíblia, o trabalho. Trabalho. Está aqui, ó. Desde de Gênesis, é de alfa a ômega na Bíblia. Deus, em 6 dias, fez os céus e a terra. Descansou no 7º. Descanso semanal remunerado, o DSR de Deus. Eu só não sei quem pagou a Deus o descanso semanal remunerado, que ele descansou no 7º dia. Está tudo aqui, o trabalho. Esse país foi construído com um trabalho digno. Do suor do teu rosto comerás o pão. O trabalho dignifica, enobrece, engrandece o homem. Nós fomos educados assim, esse país cresceu assim, e nós vamos entregar o país na mão de preguiçosos, de malandros, de vagabundos, que só querem roubar do Estado, não querem produzir, não querem trabalhar. O que é Marx, o marxismo? Ele diz para não trabalhar, diferente de Deus que manda trabalhar. Ainda sobre política internacional, o senhor acredita que o povo cubano vai conseguir derrubar o governo ditatorial comunista? E se isso ocorrer, qual é o impacto na América Latina, especialmente no seio esquerdista brasileiro, vendo seu maior símbolo desmoronar? Vai perder muita força aqui, né? Você vê que em 64, no Brasil, a nossa Revolução Redentora, cristã, democrática, a revolução que o povo exigiu, contra a tentativa marxista de um sindicalismo totalitário, maoísta, stalinista no Brasil, derrotou o comunismo por causa de 60. Havia uma influência muito grande de Fidel Castro, de Che Guevara, naquela época, aqui no Brasil. Isso era importado. Aquele movimento de 60, da década de 60, aquele comunismo nascente na América Latina, foi tentado na Bolívia, na Argentina, no Chile, em todo lugar. Eles tentaram, e a exportação da ideia era a partir de Cuba. A hora que essa sementeira do mal secar, né, essa videira podar os galhos secos e atirar o fogo para queimar, esse movimento arrefece aqui no Brasil, arrefece em toda a América Latina. Eu não tenho dúvida. Nós precisamos derrotar Cuba, não é? Foram para lá agora os cubanos que moram em Miami, cheios de armas, munição, iates, navios, barcos. Você não ouve falar que um navio de guerra de Cuba tem afundado um barco daquele que partiu da América, dos cubanos, que o Fidel Castro expulsou na década de 60. Sabe por quê? Os submarinos americanos estão embaixo e já avisaram para aqueles canalhas: se vocês afundarem um barco desse que está cheio de cidadão americano de origem cubana, nós vamos afundar os barcos de vocês todos. Quem tem medo, e eles têm medo também, eles sabem da onde vem a força, né? Da onde vem a força. Eles sabem de onde vem. Vão cair em Cuba e vão cair na Venezuela. O Maduro já está caindo de podre, apodreceu. Aqui vai Zé Dirceu, vai Lula, vai todo mundo para o tombo, acaba o discurso, não acaba o discurso. E nós temos que limpar a sociedade brasileira desse câncer. Esse câncer que desde 60 vem crescendo e contaminando o tecido social do Brasil. Roberto, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Berenice, obrigado você, querida. Eu te agradeço. Teu programa, tua televisão me promovem. Sempre que eu dou uma entrevista a vocês, tem grande repercussão. Eu recebo depois muitas ligações no WhatsApp, Instagram e Facebook. Todo mundo, te vi, te assisti, aí bota trecho. Te agradeço, querida. Bacana. Obrigado por essa oportunidade de eu falar. E falar o que eu falei. Roberto Jefferson, presidente do PTB. Com informações direto de Brasília, Berenice Leite, para a TV Jornal da Cidade Online.